Última aula eu não estava, não. Quem não Não estava? Ah, você não participei. estava? Ah, é verdade. Tava o doutor Eduardo e a Giovana, né? Legal. Vocês colocaram em prática ou não? Só tem que... Tem dois tipos de pessoas. As que sabem que precisam... As que não sabem o que precisa ser feito e têm o mesmo resultado. E tem as pessoas que sabem aquilo que precisa ser feito, mas não executam para não ter resultado. Então, a sua produtividade, a sua eficiência no comercial acaba, pô, eu sei o que precisa fazer, eu não faço. Aí já parte um pouco do relaxo, né? Então, uma coisa que eu vejo muita dificuldade, desde sempre na área comercial, é em relação ao fechamento. E todo mundo acha que o problema, pô, minha clínica não está faturando mais porque eu não estou fechando bem, a minha clínica não está faturando mais porque eu estou tendo algumas objeções na hora de fechar. E a realidade é que o fechamento é só uma consequência de um processo comercial bem feito. Então, se a gente executa todos os passos e tem isso com muita clareza, o fechamento ele acontece de maneira natural e não fica aquela pressão exagerada no lead de, olha, vamos fechar, vamos... Pô, então, o que nós utilizamos é um sistema de fechamento de portas. O que seria esse sistema de fechamento de portas, Rafael? Pô, imagina que a Nayara está num corredor e ela tem que chegar, ela está no ponto A, ela tem que chegar no ponto B do corredor. E esse corredor é cheio de portas laterais. E aí, essas portas estão abertas. Então, a Nayara é gestora hoje da clínica, vai passando, fulano pega, tá na porta, puxa ela. Então, todas essas portas que nós falamos são objeções o quê? Que afastam a Nayara de chegar no destino final, que é ela conseguir atravessar o corredor. E o fechamento é exatamente isso que acontece. Então, existem algumas objeções que não vão aparecer só com vocês e só no segmento de vocês. A gente tem, no sistema de fechamento de portas aqui, a gente vai entender a psicologia do lead, no caso de vocês, do paciente. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí? Aqui. Então, agora eu vou fazer um papel de mágico aqui, eu vou adivinhar algumas objeções que aparecem. Chega lá no final, pô, então primeiro o que eu tenho que imaginar, cara? Quem tá esse treinamento aqui é mais para closer. O que é o closer? Que vai fechar o procedimento e a cirurgia. Então, o que eu tenho que imaginar dessa pessoa que está na minha frente? Primeiro de tudo, entender a pessoa com quem eu estou conversando. Pô, de onde essa pessoa veio? A pessoa procurou, vamos falar assim, procurou no Google, achou a página do médico, leu a página do médico, clicou no anúncio, caiu no WhatsApp, foi para um SDR, o SDR agendou a consulta, essa pessoa compareceu, ficou um tempo com o médico e agora essa pessoa está aqui na minha frente. Olha quantos passos ela teve que passar para estar sentada na sua frente. Primeira conduta que você tem que ter, essa investigativa. Cara, que caralhos essa pessoa está fazendo aqui na minha frente? O que motiva ela? Então, primeira coisa que a gente tem que avaliar. E aí, o que acontece na psicologia do lead? Ele quer dar uma fuga, as pessoas não querem fechar logo de cara, é natural. Então, sempre é um não, tem aquela repulsa por vendedor. E aí, o que acaba atrapalhando? Pô, será que foi uma objeção por impulso ou será que a pessoa não está gostando de alguma coisa no meu processo comercial? Por quê? Eu tô ali na marca do pênalti. O que não foi legal para ela durante essa jornada? Então, por exemplo, eu chego para vocês, o que vocês precisam melhorar? Pô, precisa melhorar o fechamento, mas o fechamento em relação ao quê? O preço que tá muito alto, a apresentação do médico que não está legal, a pessoa que está desqualificada em relação à expectativa que ela estava em relação a esse procedimento. Então, o que acontece? Pô, a pessoa percorreu tudo isso, ouviu o médico no Instagram, começou a seguir, comentou, um social selling foi lá, mandou mensagem, jogou essa pessoa para o comercial, essa pessoa agendou, compareceu, pagou,
e aí ela tá aqui na minha frente. Aí a hora que tá na frente, acontece aquilo. Vou falar com meu esposo, vou falar com meu marido. Não acontece isso com vocês? Demais, né? Está caro. Tá caro, não cabe no meu orçamento. Preciso ver na minha planilha. Acontece essa da planilha também ou não? Planilha não, mas planilha. esse é sim. Vou fazer mais orçamentos. Também. Vou fazer mais orçamentos. Acabei de viajar, principalmente agora em janeiro, que a gente tem volta do recesso de férias. Gastei com a reforma. Não sei que tanto esse povo reforma, meu. Parece que sempre quando vai fechar... Ai, ó, a Ordene dando risada. Sempre quando vai fechar alguma coisa com a gente, tá reformando. Vou pensar e te ligo. E Rafael, o que vai aparecer agora é depois do carnaval. Pode falar, Ludmila. O que eu estou vendo muito em pacientes, eles estão, como eu já tinha falado uma vez, muito resistente quando chega na consulta e a gente informa que a consulta é R$300. E eles insistem muito em falar o valor do procedimento. Só que o valor não é o do procedimento, é um protocolo de cada paciente pessoal, certo? Certo. Cada um tem um protocolo diferente. Certo. E isso eu explico para eles também. E para chegar nesse valor, então, cada um, eu não tenho como falar o valor X, para ele somente a doutora, porque cada um tem um pessoal, cada um tem uma queixa pessoal. Então, só a doutora para falar. Quando chega nesse ponto, não, mas me dá mais uma média, mais ou menos, se tem alguma coisa. Aí, por final das contas, a gente dá uma prévia de X a X, entendeu? Quando chega nisso, eles falam, aí eu já informo, olha, mas não se preocupa que você pode ter um parcelamento da forma que fica melhor para você, estamos aqui para te ajudar. E mesmo assim, eles ficam muito resistentes em pagar a consulta. Porque eles querem direto um valor X para se programarem, né, para fazerem. Sim. Mas isso assim, tem que... O que é? Às vezes você joga o preço logo de cara do procedimento, tipo 7, 8 mil reais, assusta. Ainda mais que a gente está no Brasil. Toda a propaganda que você vê, principalmente, vamos falar assim, do varejo, cara, ninguém fala o preço da TV, ninguém fala o preço do eletrodoméstico. Sempre fala o quê? A parcelinha, dá uma suavizada. Então, o que você tem que dar essa estimativa? Ainda, quem está aqui em Goiânia está na terra do Gustavo Lima, que a gente tem a lei dele, né? Eu não quero saber quanto custa, eu quero saber se a parcela cabe no bolso. Então, você coloca parcelinhas a partir de R$700, que seja, parcelinhas a partir de R$2.000, no caso do... parcelinhas de R$300, então daí já tira mais ou menos 10 vezes 300, um exemplo, né? Não, aí você não precisa falar a quantidade. Então, a partir disso, você pega o menor procedimento que tem, olha, um botox que seja, vai custar ali na faixa dos R$2.000. Pô, parcelinha de R$180 em 12 vezes. Oi. Eu estava ouvindo a queixa dela aqui também, quando ela fala da questão de ser protocolos, né? Porque aqui também a gente trabalha com protocolos, mas a gente fala até a indicação que a gente usa aqui também, a questão da sondagem da consulta. Para não ser invasiva, a gente perguntou qual é o objetivo da consulta. O paciente fala, a gente fala, pergunta para que eu possa conduzir melhor o seu atendimento. Aí você vai instigar esse paciente a soltar mais para você até entender do que você pode até estar indicando, claro, falando que a consulta é personalizada, mas é porque realmente hoje para o paciente vir, ele tem que saber uma média de valores, isso é bom para a gente, né, que já vem consciente. Então é uma técnica que tem dado muito certo para a gente, que a gente utiliza muito. Isso aí já atrapalhou tanto de dar valores por telefone, porque já teve várias pacientes que chegam e cobram aquele valor que vocês deram, né, lá na frente. Eu falo, não, mas a moça me falou que até 32 eu conseguia. Aí, pô, não, meu amor, não é assim. Primeiro o doutor... Aí eu explico tudo. Aí lá, mas assim não. Aí eu vim aqui pensando que aí você falou, pois é, mas é assim. Aí até você convencer ela que não é assim. É a comunicação assertiva. Isso, eu vou trazer na semana que vem, só para a gente bater essa questão da consulta. Eu trouxe na semana retrasada do Bant lá para pré-qualificação, para ajudar o closer ali. Pô, não adianta, principalmente para quem atende plano na consulta e faz o procedimento no particular, não chegar um aventureiro lá também, que o closer ele não vai fazer milagre. Então, a gente tem que estar com essa pessoa
minimamente qualificada e com nível de consciência do que ela vai encontrar lá no final. E aí, quando aparecem todas essas objeções, o que é essa aula aqui? A pessoa compareceu à consulta e vai fechar o procedimento. E aí, na hora de fechar o procedimento, vou falar com meu esposo, tá caro, preciso ver minha planilha, vou fazer mais orçamentos, acabei de viajar, gastei com uma reforma, vou pensar e te ligo, depois do carnaval. O que é a interpretação real disso? Ela está com medo de decidir, insegurança financeira, falta de prioridade, comparação de preço e falta de urgência. Quem é closer, está na área comercial, você tem que pensar o seguinte: a todo momento tem gente vendendo e a todo momento tem gente comprando. Então, o que eu tenho que fazer? Aproveitar que ela está naquele calor do momento, que o nível de consciência dela está alto, que ela acabou de sair da consulta, eu tenho que me blindar de tudo isso. Eu tenho que deixar ela segura para decidir, eu tenho que deixar ela segura financeiramente, entre uma ancoragem de preço e valor, ou seja, ela vai receber muito mais daquilo que ela vai fazer o investimento financeiro. Falta de prioridade, mostrar aquilo, entender as dores, que aquilo é uma prioridade para ela naquele momento. A comparação de preço, separar as caixinhas para você não virar commodity, que é o caminho natural que a medicina está tomando hoje. Vocês vão pegar, hoje todos vocês aqui vivem de consultório particular, de clínica particular, e tem gente aí que está prostituindo os procedimentos no mercado. Isso é fato. Então, você tem que, o paciente, ele não tem obrigação nenhuma de saber o porquê que o seu é mais caro do que o do outro médico. Você tem que trazer essa clareza. E a falta de urgência. Mas de todos esses daqui, o que é a frase proibida? Cara, quando você vê assim, puta, fiz muita merda na apresentação, é quando o paciente fala assim, pode ficar tranquila, eu te ligo amanhã. Puta, o que isso significa? Que você perdeu a condução da negociação, o lead, o paciente está no controle, a decisão foi adiada e o esfriamento dessa pessoa, do emocional dessa pessoa acontece totalmente. Então, assim, o que dita muito a regra no closer é o quê? Eu ter a condução da minha negociação. Para quê? Para não parecer que está desesperado. Se você parecer que você está desesperado para fechar um procedimento com o paciente, a sua moral vai caindo, porque ele começa daqueles gatilhos mentais. Será que o médico não está tendo demanda para estar tão afoito aqui em cima de mim? Então, o objetivo dessa aula é o quê? Identificar essas objeções antes que elas apareçam. Então, por isso que se chama sistema de fechamento de portas, deixar o lead bem à vontade e você conduzir esse fechamento na maneira de uma conversa, para que não fique aquela transação financeira meio que pesada, sabe? Você como closer ali, chega o testa de ferro do médico. E aí, o que você tem que adotar? Uma postura avaliativa, que é a mentalidade do closer. Nem todo paciente é elegível, eu não vou converter 100%. Isso é fato. Nem todo caso é prioridade. Prioridade que eu digo no sentido do quê? Cara, a gente tem a nossa meta ali durante 4 semanas, do dia 1º ao dia 30 do mês. Não pode não ser, que nem eu falei na semana passada, o tempo do paciente, o tempo do lead, às vezes não é o tempo da nossa meta. E aí o que você não consegue observar? Esse timing de decisão do paciente acaba criando uma inimizade, que a pessoa poderia fechar daqui a 2, 3 meses, se você tivesse mapeado e tido um relacionamento bom. Por exemplo, uma objeção de financeiro, do orçamento doméstico, pode aparecer em determinado momento. Pessoa, fui na consulta, quero me planejar, tenho intenção real de realizar o procedimento, mas no momento, estou pagando IPTU, estou pagando IPVA, estou pagando a matrícula da escola do meu filho, agora no mês de janeiro e fevereiro não consigo, talvez para março eu consiga. O que é a sua obrigação enquanto closer dentro de um CRM? Armazenar esse tipo de informação, desde que seja transparente com o lead. E deixar a porta do não escancarada. A gente está fechando todas as portas de objeção, mas se você mapeou todas, não é não. Você não vai converter o não em sim. A pessoa já está com não. Só que quando você não tem esse não escancarado, o que você começa a ser invasivo, ser chato, isso, cara, vai abaixando a
a nossa energia que tá ali falando com o paciente? Então, Rafael, licença. Até que ponto você acha que eu fico argumentando, né, com a paciente, para não chegar num ponto da paciente de ser invasivo, chata, né, da paciente falar assim, nossa, não vou fazer não, só porque já me encheu o saco demais. Até que ponto você acha que eu posso chegar? Que não, para não chegar nesse ponto assim, Deixar a porta aberta, por exemplo, vou ver como chegou uma objeção dessa no final, vou ver com meu marido, depois eu te falo. Cara, será eu vou que vai marcar ver? minhas férias, nas minhas férias eu vou fazer. Tá tendo muito assim também. Isso, olha, Ludmila, geralmente quando as pacientes falam que vão ver nas férias, é porque elas não têm interesse. Uhum. É o seu caso? Eu deixei a pessoa à vontade para falar não. É o seu caso? Se ela falar, olha, realmente, Ludmila, não coube no meu orçamento, não gostei, não era isso que eu estava querendo, cara, você pegou a informação valiosa. E aí, lá nas férias, você não vai mandar mensagem e vai ficar no vácuo. Pelo menos você sabe que esse follow-up que você der nas férias dela, ela vai te responder. Procurar saber a data das férias para estar agendando aqui. Isso, pode falar, Paulo. E é bom que tem alguns pacientes que são sinceros, né? Porque quando ele vê, eles falam, olha, infelizmente eu não tenho esse dinheiro, não é para mim, eu pensei que era mais barato, eu pensei que era outro valor. E tem os que, quando sabem mais ou menos o valor, eles somem. Então, eu acho que é a parte onde a gente faz a triagem. Porque quem tem interesse, ele vai querer saber e ele vai querer conhecer. Eu acho que a diferença que a gente pode trabalhar muito porque muitos vão buscar somente valor. É onde a gente tem que ter um diferencial aí muito grande para poder destacar. Porque é onde a gente vai mostrar o diferente da doutora. Por que ela tem que vir aqui? Ela tem que ter desejo de estar aqui. Entendeu? Então, onde a gente vai conseguir fechar até qualquer coisa. É no desejo. Então, às vezes, a pessoa só quer saber valor, é curiosidade, sabe? Às vezes, mas é aí que entra um pouco da parte de hipocrisia. A gente também quer saber valor algumas vezes. Pô, eu vejo... Minha esposa participa de um grupo aqui de mães médicas de Goiânia, um grupinho famoso aí e tal. E aí, às vezes, você fica assim, o paciente não está enxergando valor em mim. Mas todo profissional que elas pedem indicação, elas já vão lá para o mais barato. Pô, se você é uma pessoa que está buscando mais barato, você vai, consequentemente, atrair também pessoas que estão buscando mais barato. E tá tudo certo. Agora, eu quero atrair o mais caro. Cara, tem que ter um negócio que é clareza. Clareza o quê? Daquilo que eu tô ofertando e daquilo que eu vou entregar. Você já vai no McDonald's, você sabe que não vai ser o melhor sanduíche do mundo, mas você já sabe que você vai pagar por aquilo e você vai receber o que ele se propõe. O problema é quando essa comunicação não está clara para o paciente do que a clínica propõe. Porque ela vai falar assim, vou pagar um botox, vou pagar 700 reais na esquina e o outro está me cobrando 3 mil reais. Onde está essa diferença de 2.300? O paciente tem que ter essa clareza. No atendimento, na condução, desde a objeção começa no aluno, no primeiro contato com ele. Mas aí, essa questão do não, a gente tem que deixar muito claro. Então, nem todo caso é prioridade, nem todo mundo está pronto. Puta, acabei de ver a influencer que fez o bumbum ali, tô doida para fazer o bumbum, mas talvez não seja o meu momento. Conheci, divulguei. E aí, o que você começa a ter nessa postura avaliativa? Você ali como closer, num atendimento consultivo, você começa a identificar como você pode, de fato, ajudar o paciente. Isso vai te trazer autoridade nessa conversa. Você sai da figura ali, só quero o seu dinheiro. Não, estou aqui como alguém que pode te orientar. Você vai trazer autoridade, você vai ter algum critério, você vai ganhar respeito do paciente. Então, Rafael, eu procuro muito demonstrar para os pacientes que, na verdade, eu estou vendendo o valor da minha doutora, que eu estou vendendo, né? Então, estou vendendo o procedimento, mas o profissionalismo da minha doutora, certo? Certo. Então, eu demonstro para ele que esse valor, além vamos supor, começando pela consulta,
é uma profissional que investe em curso, que é uma profissional que está sempre renovando. Então, o valor que a doutora gasta é muito, muito grande. Então, ela tem que ter esse valor, entendeu? Então, eu estou tentando mostrar o tempo inteiro para os pacientes isso. Mas assim, o Rafael, valor, respondendo a moça que falou que está tentando mostrar o valor que a médica passa, o interessante sempre é tentar fazer com que o paciente vá à clínica, porque quando você passa valores pelo WhatsApp, ele não vai entender o real valor do seu atendimento. Não, eu não passo o valor em a real. A média de valores. Mostrar o valor da doutora, valor... Os benefícios, O valor do profissional, né? Do profissional, não valor de procedimento. Você falou que eles ficam com dó de pagar os R$300 para poder chegar até o consultório ou chegar na consulta online, certo? Tá. Mas então, aí, vamos lá. É porque você falou que passa uma média, quando insiste muito, uma média de valores pelo WhatsApp. Isso, no final das contas de tudo, quando tá chegando para mim não perder ela, aí a gente fala uma médica, eu e a Camila, né, que somos da doutora Lorena, ela falou, Ludmila, se insistir muito, faz assim. Aí pode ser que a gente que tá fazendo errado, alguma coisa assim? Tá. Pessoal, vamos só separar. Semana que vem a gente fala de consulta. Vamos falar da questão de procedimento aqui, que a venda, que eu vou ter um volume menor de pacientes, só que eu preciso de uma taxa de conversão maior. O que a gente está batendo muito aqui é da consulta. Pode falar, Ordene. Eu queria só falar, assim, essa parte realmente de procedimentos. Eu trabalho numa clínica de oftalmologia, né? E eu já recebi pacientes aqui na clínica, de outras clínicas, né? Que chegou conosco e falou, olha, eu gostei muito do atendimento de vocês me receberam assim como, não para vender, por exemplo, a gente trabalha muito com lente premium, né, lente de catarata, então assim, vocês não querem só vender a lente, foi o que eu falei uma vez para você, Rafael, assim, a gente aqui, por exemplo, eu procuro instruir as meninas, que uma pessoa, né, que é direto com isso, a gente não quer vender o nosso trabalho, a gente não quer vender o nosso serviço, a gente não quer vender o nosso produto. Nós queremos vender para o paciente, passar para o nosso paciente uma qualidade de vida, principalmente com nossa questão de visão. Então, assim, ela disse, na clínica que eu fui, eles queriam me empurrar uma lente que eu não podia comprar. Então, eu não gostei, eu vim embora de lá. Então, aqui, exatamente, vocês me acolheram, me conversaram comigo, me explicaram sobre a lente, me explicaram como funciona. Então, assim, a gente não pode chegar com o paciente, que eu falo para as meninas, pode chegar para o paciente e dizer, a senhora quer comprar essa lente? Olha, ela é assim, assim, assim. Não, a gente tem que começar a explicar para o paciente que ele vai, lá na frente, ele vai ter uma visão melhor, hoje, ele vai gastar um valor hoje, mas que lá na frente ele vai enxergar o benefício desse valor que ele gastou hoje. Perfeito. E aí, quando bate em benefício, Ordene, só fazendo um parênteses aqui, a gente já dá fluxo aqui na aula para a gente não fugir. Quando fala de benefício, o profissional investe, o profissional vai para congresso, que não sei o quê. Cara, na cabeça do paciente, o profissional não está fazendo mais que obrigação. É o básico do básico ele fazer isso. Então, assim, quando a gente traz benefício, Ludmila, é o quê? O que eu vou adiantar na vida dessa pessoa em termos do quê? De recuperação, tamanho de cicatriz, durabilidade do procedimento, material, se eu vou ter um resultado melhor do que o outro, a técnica que o médico utiliza, se é sem corte, se é... Aí sim o paciente vê, porque, por exemplo, vou fazer sei lá, uma bléfaro aí. Na bléfaro normal, que vai cortar a pálpebra do paciente, o que vai ter? Vai ter cicatriz, vai ter um período de afastamento maior. Quando você vai para uma empresária, sou lojista aqui, tem uma loja de roupa lá na 44. Eu vendo o almoço para pagar janta, para faturar alto. Cara, uma mulher dessa acelerada que tem condição de pagar, ela não pode ficar uma semana afastada. Se você mostra para ela que ela vai ficar 2, 3 dias, você economizou, 2 dias de trabalho dela já é muito mais do que a diferença de outro procedimento do mercado. É isso que o paciente tem que ter a clareza, sacou? Então, vamos dando fluxo aqui, ó. E aí, qual que é a melhor forma de eu não cair nessas objeções aqui da psicologia do lead, que a gente falou? Eu antecipar essas objeções. O que é o problema? Não saber se o paciente está falando a verdade.
Pô, vou ver com meu marido. Às vezes você tomou um não. Preciso ver minha planilha. Gastei muito com reforma. Pô, a pessoa não reformou nada. O que a gente fala? Ela tá te mentindo. E aí, eu vou trazer isso porque, de clareza, eu fui dono de escola de oratória. Não sei se todo mundo sabe, eu contei um pouquinho na semana passada, e a gente, desse período de 3 anos que eu fiquei à frente de 2 unidades, eu tinha em Uberaba, Brasília, uma escola física, que tinha um curso com duração de 1 ano, tive mais de 1.000 alunos presenciais. E aí, eu estava na frente do comercial e sempre pegava a principal dor das pessoas. Por que a pessoa trazia um curso de oratória? Por que ela ia buscar um curso de oratória? Cara, 80% da minha demanda era: Rafael, eu não sei falar não. O brasileiro, o problema desse do comercial aqui no Brasil é o quê? As pessoas não sabem falar não e elas querem agradar. Tem uma influencer, acho que ela é alemã, que faz comédia, não sei o quê, e ela falou isso outro dia, justamente, que não vai no sentido literal da palavra. Tipo, fica mais um pouquinho, não sei o quê, na hora de ir embora. Não, você não aguenta mais a pessoa na sua casa, você não fala para ela, já deu, vamos cada um pro seu rumo. Então, a pessoa, para fugir desse conflito, tenta agradar por outros caminhos, e aí a gente fica numa sinuca de bico. Será que está falando a verdade ou não está falando a verdade? Eu valorizo muito a hora do médico, mas eu não valorizo nada a mim enquanto comercial. Será que eu vou ficar perdendo tempo, batendo ligação, insistindo com uma pessoa que não vai me dar fruto? Quando eu falo te dar fruto, é te dar a comissão. Você tem que saber, o comercial bom ali sabe o valor da hora dele, para não ficar insistindo em gente que não vai vingar. Então, filtra. Tem gente chegando a todo momento, tem lead chegando a todo momento. E aí, o que você tem que fazer? Separar o joio do trigo. Objetivo, fechar as portas antes da proposta. Porque se chega no momento que você vê que a pessoa não está preparada, cara, se você colocar, olha, o procedimento custa R$10, ela vai achar caro. Ela não está no momento dela. E a frase de transição. Pô, a pessoa chegou lá, antes de te explicar o tratamento, precisa entender alguns pontos. Aí é outra coisa, importantíssima, você precisa entender sobre a técnica do tratamento, sobre termos do procedimento do médico. Teóricos. Para eu te orientar da melhor forma, preciso entender alguns pontos, tudo bem? Tudo bem. E aí você já faz essa frase de transição que você vai para algumas perguntas estratégicas. Pode falar, Bárbara. É a Bárbara? Isso, da doutora Ana. Você falando em questão da paciente, foi o que aconteceu comigo, né? Nessa semana, uma paciente entrou em contato querendo agendar a consulta e falou que a consulta era cara, que os procedimentos também seriam caros. E eu perguntei a ela como está a sua saúde. E aí ela falou assim, vou conversar com meu marido. Passou 1 hora depois, ela falou assim, pode agendar a consulta. Pois é. Então, às vezes a pessoa ela não tem essa percepção de valor. Ela vai achar, um procedimento com, sei lá, com o doutor Eduardo ali, para colocar uma prótese com ele é caríssimo. Aí vou lá, compro um iPhone 17 e compro uma bolsa na Gucci. Já ficou quase mais caro que o procedimento. Você entendeu? É a questão da percepção de valor. E aí, para eu antecipar essas objeções, eu vou fazer algumas perguntas estratégicas em vários âmbitos. Então, eu fiz a frase de transição. Antes de explicar o tratamento, precisa entender alguns pontos aqui, só para a gente bater e ver se faz sentido para você nesse momento. Você gostou da consulta com o doutor? Qual que era o seu caso? Aí, o que eu vou fazer? Antecipar o problema. O que te preocupa mais nesse tratamento hoje, Betânia? Já teve alguma experiência ruim antes? Principalmente com médico? Fiz o tratamento com fulano lá, tratei minhas varizes, tratei tudo, mas queimou minha perna, não gostei. Será que eu vou pagar mais caro aqui e vai queimar também? Eu fiz um botox lá com a médica tal, durou 2 meses. Então, a pessoa, ela já pode ter vindo com alguma experiência ruim, e aí o que você tem que mostrar? Novamente, o diferencial. Em relação ao orçamento, você já tem um valor pré-definido para investir? Cara, não é vergonha perguntar. Você já tinha uma noção de investimento para isso? Que aí você já vai entender do quê? Do ponto de partida que eu vou ter que caminhar com essa pessoa.
Essa pessoa chega para mim, às vezes fala, pô, eu quero investir, já tinha noção mais ou menos do investimento, uns 60 mil reais. E aí, se você cobraria 40, pô, já posso aumentar um pouquinho meu ticket aqui. Eu aumento um pouquinho o ticket de um, abaixo um pouquinho o ticket do outro, isso que se chama ticket médio. No final das contas, essa daqui que tem mais condição, eu vou pegar ali para ter uma margenzinha para negociar com a outra. É assim que funciona. E pretende resolver à vista ou parcelado? Para não chegar lá no final, vou ver se é melhor à vista ou parcelado, não sei o quê. Então, tudo isso, conta mais sobre o seu caso, o que mais te preocupa nesse tratamento hoje. Cara, eu identifiquei uma objeção, o que eu vou fazer? Paro tudo. Puta, Rafael, eu fiz a perna com fulano de tal lá que atendia muito influencer, queimou minha perna. Paro tudo, trago essa pessoa para um cantinho, vou quebrar essa objeção. A partir do momento que eu assegurar que essa objeção realmente foi quebrada, aí eu continuo o que eu estou fazendo. Vou falar que o médico tem mais de 20 anos, que ele utiliza um laser de tal tecnologia, que acontece assim, assado, para não trazer esse tipo de problema, porque aquela pulguinha atrás da orelha vai chegar lá no fechamento, ela não vai tá segura de concluir com você. E aí, pesquisa também. Você já fez algum orçamento para entender o que motiva a pessoa a tomar essa decisão? E aí, dessa pesquisa, hoje isso está no seu planejamento ou seria algo novo, principalmente para o paciente que veio do Instagram? Cara, acabei de ver um bumbum ali, é uma novidade para mim, que eu posso aumentar o bumbum assim, assado. Pô, já estava planejando fazer ou está no calor do momento? Porque se está no calor do momento, tem que fazer de tudo para identificar o perfil dessa pessoa, que o calor do momento, a partir do momento que ela sai da clínica, se torne outro. E aí o timing, né? Dependendo do ticket da consulta, do ticket do procedimento, vou vender uma cirurgia tripla ali, 120, 130 mil reais. É possível que a pessoa feche na hora, uma entrada, tudo, é possível. Mas, geralmente, uma decisão dessa leva um pouquinho mais de tempo. E aí, se a pessoa pretende resolver nos próximos meses, você pensa em resolver ainda esse semestre, aí, esse daqui, é super importante, cara. Para quê? Para você dar no follow-up. Tem alguma data ou evento que gostaria de estar melhor? Por que ela veio? Eu vou fazer um cruzeiro, eu vou na formatura da minha filha, eu vou viajar, eu vou, sei lá, ganhar uma promoção no emprego. E aí você já sabe quando essa pessoa é mais factível a fechar. Decisão, que estava falando lá do marido. O que mais pesa para você decidir? Cara, isso tem que ficar, são várias caixinhas. Se eu perguntar, fala a marca de um carro de 50 mil reais aí. Fala uma marca de um carro de 50 mil reais. HB20. Não sei que marca é. Está mais caro, não. Mas não. Não, tudo bem. Um Fusca velho. Um Fusca velho. Nesse valor, isso, né? Ninguém falou BMW, ninguém pensou em Porsche. Eu sei que vocês não falaram, mas ninguém pensou nisso. Por quê? Porque ela já está em outra caixinha do quê? De outro orçamento. E aí, se você não separa muito bem as caixinhas, a pessoa ela não tem um referencial. Então, o que mais pesa para você decidir? A pessoa vai pegar e falar assim, olha, o que pesa para mim é a grana. Então, ela é a pessoa que vai comprar um HB20, vai comprar um Fusca velho. Agora, se ela fala assim, o que pesa mais para mim é a qualidade do procedimento. Aí sim você consegue atender. Então, isso tem que estar muito claro. Se você vai, sem pelo menos mostrar para a pessoa que você já adianta, não é o mais barato e não vai se comparar com os demais, você vai perder essa venda, que ela vai achar caro. Mas alguém participa dessa decisão com você? Porque se ela falar, olha, meu marido que vai pagar, tudo que a gente faz é visto lá em casa, tal, não adianta você forçar e querer negociar, abaixar preço na frente dessa pessoa, no final. Você vai estressar a relação e ela já deixou. Então, já sei que isso vai acontecer, vou da maneira mais leve possível. E aí, o que eu faço num caso desse? Olha, eu preciso ver com meu marido. Nayara, eu me proponho a fazer uma videochamada com o seu marido. Talvez você... Aí que eu quero entender mesmo, Nayara. Você quer realmente fazer? Quero realmente fazer.
Então, eu vou te ajudar nessa, porque você não vai saber explicar tão bem quanto eu pro seu marido. Então, você vai fazer o seguinte, você vai chegar na sua casa, você vai me passar um horário, eu vou te mandar uma mensagem 6 horas da tarde, você me passa um horário, a gente faz uma videochamada com o seu marido. Pode ser? Que aí eu te ajudo nessa? Uhum. Pode ser. Pronto. Aí se a pessoa fica, vou ver que o meu marido... mas... Cara, já é não. Não é não. E seu esposo, seu marido, sua esposa, sabe que você está buscando esse tratamento? Pô, sabe. Beleza. Percebe que antes de preço, antes de tudo, eu já consegui me blindar de todas essas objeções que poderiam aparecer? Isso está claro para mim. Se apareceu alguma aqui, se ela vai fazer mais orçamento, eu já sei que eu tenho que mostrar o meu benefício para ela. Então, já sei mais ou menos a deadline ali de que ela vai fechar comigo. O fechamento se torna muito mais fluido. E aí, o que eu também posso fazer? Cara, eu tô fazendo apresentação todo dia, o doutor consulta 5, 6 pacientes por dia, eu faço 5, 6 propostas. Quais são as objeções que mais aparecem? Eu faço objeção reversa. Olha, Betânia, alguns pacientes me dizem que ficam na dúvida por causa do investimento ou do tempo de recuperação. Isso passa na sua cabeça também? Eu já trago as objeções que os pacientes têm em relação à técnica, ao procedimento, antes de passar o valor. Porque depois que você passa o valor, é o joguinho da vaca amarela. O que ele vai começar a fazer? Raciocinar todos aqueles benefícios. Olha, acontece isso, cabe no meu orçamento, eu quero fazer, isso está me prejudicando, se eu não fizer nos próximos meses, pode ter uma complicação. Beleza. E eu não tenho nenhuma dúvida. O orçamento cabe no meu bolso, vou fechar. Também temos a técnica da escada de compromisso. O problema te incomoda? Se o paciente, me incomoda. O impacto afeta a sua autoestima? Afeta a minha autoestima. Ele falou sim aqui, te incomoda, afeta a sua autoestima. Isso é uma prioridade? Você queria resolver? Quero resolver. Quando? E se ele está preparado? Quando chega no valor, ele já disse sim 4 vezes. Ou seja, você levou o nível de consciência dessa pessoa. Ela já está muito mais preparada para o fechamento do que se você só trouxesse o preço e a forma de pagamento para ela. E aí a gente tem uma técnica de pré-fechamento. Passei tudo isso para ela. Aí eu quero saber o timing. Se fizer sentido para você, se a cirurgia couber no seu orçamento, você gostou da técnica, você é a decisora, é você que vai passar o cartão, assim, literalmente, tudo certinho, você já pretende sair com isso daqui hoje encaminhado? Eu pergunto por quê? Porque a agenda do doutor é bastante disputada e até por questão logística, para a gente poder te assegurar toda a condição que a gente está te fornecendo aqui agora. Se tiver tudo ok, tem algo que te impeça de dar esse passo ainda hoje? Aí ela vai falar. Você está vendo que tudo está antes do preço. E aí, erros que destroem a antecipação. Apresentar o preço cedo, não perguntar o orçamento da pessoa, ignorar a influência externa de outros decisores, não validar o timing e vender sem a dor emocional. O resultado, quando bem feito, de um sistema de fechamento de porta, o paciente chega no final assim, sem surpresa de preço, sem fuga de decisão. Então, todas as portas já estavam fechadas, então aquela fuga que ele daria ali na psicologia do lead, ele não vai ter para onde correr, ele não vai se contradizer. Eu falei que eu não reformei, eu falei que eu não fiz nada. E aí, essas perguntas, você tem que mudar conforme as objeções vão aparecendo lá no final. Então, todo mundo que você passa, você tem que fazer um relatóriozinho para um ciclo de melhoria contínua. Cara, o que eu tive de objeção aqui? Eu vou te dar um exemplo. A gente ficou enclausurado na pandemia quase aí 2 anos. A hora que voltou a pandemia, uma das principais objeções que apareciam era a questão da viagem. Eu vou viajar. E aí você falava, você vai ter flexibilidade, vai ter isso, aquilo. Depois que aparece a objeção, para você quebrar ela, depois que passou o preço, tudo, é quase que impossível, meu. É quase que impossível. E aí, o que a gente começava a fazer? Olha, você pretende viajar? Não tem problema nenhum, porque você tem essa flexibilidade, você tem isso aqui. A pessoa chegava lá no final sem essa desculpa para dar.
E aí era, ok, faz sentido, não faz sentido? A gente consegue resolver o seu problema? Não consegue? É a legitimidade. Não é todo mundo que você vai resolver o problema. E o sem vou pensar. E aí, quando aparecer vou pensar lá no final, fala assim, olha, vou pensar não é uma objeção. Senão a gente estaria tendo objeção a todo momento. O que você está com dúvida em relação ao investimento, forma de pagamento? Abre o jogo para mim. E se você quer pensar, a pessoa que tem a maior quantidade de informações sobre esse assunto sou eu. Eu estou aqui para te ajudar nessa dúvida. E aí você pega a objeção real, sem envolver com meu marido, e porque tudo isso já foi tratado antes. Então, essa técnica de sistema de fechamento de portas é uma das mais importantes para o closer e que muita gente ignora. Eu não sei se vocês já conheciam algum sistema desse, mas eu vou passar esse material aqui para vocês, comecem a implementar, que vocês vão ter muito mais insumo do negócio de vocês e do que está acontecendo realmente durante o processo comercial. Você vai passar isso aí, né? Passo. Por escrito, essas etapas que você falou, né? Sim. Ótimo. Dúvidas? Não, porque a paciente, quando aparece para mim lá, fala, não, eu só queria ver o preço, e não deixa eu abrir com ela, eu passo o preço, nem falo nada, passo, tá, tchau, até logo. Eu sei que ela não está interessada. Ela quer ver aquele número e ir embora. Justamente. Tem que te dar espaço, tem que te dar você tem que tentar abrir. Não deixou de nenhuma forma, você entrega a pasta e manda ela embora. Tchau. Olha. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Passa para outra. Porque não quer mesmo, já entrou não querendo. É tempo seu que você está gastando com quem não vai te dar nada. Vocês já conheciam algum sistema desse de fechamento de portas, como eles chamam também de pré-speech? Às vezes eu faço sem saber. Eu acho que é porque eu já tenho uma experiência meio grande aí, há muitos anos. Eu faço sem saber, mas teve algumas aí que eu gostei. Teve 2 aí que eu gostei. Eu vou fazer essas objeções. Inclusive, uma que acho que a Ludmilla, ou a outra moça que falou, quanto que vale, né? Saúde. Eu pensei que quanto que vale a sua autoestima? Quanto que vale a sua realização? Isso aí eu gostei dessa pegada dela aí. Achei legal. Então, galera, basicamente é isso. Antes a hora que a pessoa sai do procedimento, eu bato um papo ali, faço uma investigação, vejo se vale a pena eu continuar o contato com essa pessoa, se não vale a pena, para quê? Para eu me sobrar mais tempo ali, fazer a minha gestão do tempo daquilo que, de fato, eu vou poder plantar e colher. Às vezes eu vou ficar plantando num terreno que não é tão fértil, a imagem do médico acaba caindo, a sua ansiedade acaba aumentando e você começa a falar, nada está dando certo na área comercial. A gente tem que comer caco de vidro todo santo dia para aguentar muito mais não do que sim. Mas aí tem um caminho mais inteligente a ser feito, que é suave. Eu utilizo algumas técnicas. E aí Gostei. Passa para mim. Deixa bem claro para o lead, tipo assim, olha, eu estou aqui, eu não quero te vender, eu quero resolver um problema. Se esse não for o seu problema, para nós está tudo bem. Para nós está tudo bem. Beleza? Tem que ser assim. Fechou, então. Pessoal, valeu, um ótimo dia aí. Vou mandar para vocês e bora prospectar, aumentar essa conversão. O momento da foto. A galera quer tirar a foto lá. Ixi, peraí, deixa eu soltar o cabelo de novo. Cadê foto? Foto, cadê? E aí, valeu a pena? Foi bom, valeu gostei. Demais. Fechou, galera. Ótima quinta aí para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Boa sorte.
Tchau.